Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje, nosso tempo de palavra e oração. Nós vamos pedir ao Senhor para que cada dia mais o seu Espírito derrame em nós um fruto do Espírito que é muito conhecido, muito falado, mas a gente vê, que talvez ele seja um dos frutos que a gente mais precisa exercitar no nosso dia a dia, que é o domínio próprio. Sabia que o domínio próprio é a capacidade de você gerenciar emoções, aquela capacidade desenvolvida, e dada ao Espírito para que a gente possa compreender as nossas emoções, entendendo, que todos os dias a gente vive aí inúmeras situações no qual as nossas emoções são trabalhadas, são desenvolvidas ali diariamente. Então, ora eu estou triste, alegre, às vezes vem uma notícia que me deixa animada, às vezes vem uma notícia que me deixa desanimada, às vezes eu ouço uma palavra, carinhosa, e aí eu fico ali toda feliz, daqui a pouco eu ouço uma palavra mais dura, que fere meu coração, que me traz ali um desânimo. Então, o tempo inteiro nós estamos lidando com muitas emoções, com muitas oscilações de emoções durante o nosso dia. E o domínio próprio é essa capacidade de gerenciar, de administrar as nossas emoções. Por quê? Porque nós não podemos ser dominadas pelas nossas emoções. Nós fomos feitas para governar sobre as nossas emoções, entendendo o que cada emoção está gerando em mim, e que cada emoção também está gerando um pensamento e que pensamentos geram ações. Então eu tenho que estar o tempo inteiro prestando atenção nos meus sentimentos para que eu não seja movida por emoções. Então quando a Bíblia fala, lá em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer sobre os frutos do Espírito. Ele diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Então a gente vai entender que essa capacidade de administrar e governar sobre as nossas emoções, ela é de fato uma manifestação espiritual. O que isso significa? Que quanto mais próximo do Senhor, quanto mais intimidade com o Espírito Santo você tiver, mais clareza você vai ter a respeito de você mesma, mais clareza, mais entendimento você vai ter a respeito das suas emoções, e aí então você vai poder orar, você vai poder buscar, pedir ao Senhor especificamente sobre as emoções da sua vida. Quando você começa a se conhecer à luz da palavra de Deus, porque a gente começa a confrontar a nossa vida, à luz da palavra de Deus. É como se a minha vida estivesse numa escuridão e de repente eu colocasse o meu coração, colocasse uma luz em cima do meu coração e ali revelasse tudo que há dentro dele. Talvez eu sou uma pessoa mais irritada, ou mais irada, ou mais nervosa, até as emoções que são geridas pelos meus pecados. Então, enquanto eu estou ali nesse processo de me arrepender dos meus pecados, andando em santidade, quanto mais próxima da luz, quanto mais próxima do Senhor eu tiver, mais revelação eu vou tendo daquilo que eu tenho que transformar na minha vida, daquilo que eu preciso me arrepender, daquilo que eu preciso abandonar, daquilo que eu preciso aprender mais do Senhor, porque antes dele falar aqui dos frutos do Espírito, ele fala das obras da carne. Então ele fala, das obras da carne eu tenho que me afastar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que abandonar o quê? A mentira, a imoralidade sexual, acessos de raiva, ambição, dissensões, divisão, bebedeiras, tudo aquilo que é semelhante a isso, inclusive eu tenho que abandonar, eu tenho que me afastar, eu tenho que me livrar de todas essas coisas. E aí, com o Espírito Santo, eu vou aprendendo, a ter mais amor, paciência, domínio próprio. E hoje nós estamos falando especificamente, do domínio próprio. Por quê? Porque o domínio próprio é essa capacidade que você tem de gerenciar as suas emoções. Aí então você vai entender que você é uma pessoa espiritual, você não é mais movida só pelas suas emoções, você é movida pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra, ele nos revela, as decisões que nós temos que tomar na vida, aonde nós estamos nos excedendo, aonde nós estamos falhando, ele vai nos corrigindo, ele vai nos alinhando, ele vai nos melhorando. Então, se eu fosse dar um conselho para você nesse dia, se eu fosse dar um conselho, não, estou te dando um conselho, eu diria para você:
busque no Senhor este domínio próprio, né? Cada dia mais esse gerenciamento das suas emoções, para que você possa olhar para o seu coração, entender você. Você precisa se entender, você precisa se amar, você precisa compreender como está o seu coração, como é o seu coração, né? As coisas que te ferem, as coisas que você precisa curar, resolver. Então, esse domínio próprio vai trazer esse entendimento de como você está e aonde você precisa melhorar. Amém? Então escreva aí nos comentários: Senhor, eu preciso de domínio próprio, né? Senhor, eu preciso de mais domínio próprio. Gente, é uma das coisas que eu mais peço para o Senhor. Eu falo: Senhor, me dá domínio próprio. Senhor, eu quero mais domínio próprio, né? Eu quero mais essa capacidade para gerenciar o meu coração, gerenciar as minhas emoções. Então peça ao Senhor, porque quanto mais próximo do Senhor, mais o Espírito Santo, Ele vai te revelando e Ele vai derramando isso sobre a sua vida. Amém? Hoje nós vamos orar especificamente sobre isso, por isso que eu peço para vocês escreverem aqui nos comentários, porque enquanto você escreve aqui nos comentários, nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor, para que isso realmente venha ser derramado de forma abundante sobre as nossas vidas. Se você chegou aqui, é nova no canal, enquanto você escreve ali nos comentários, já vai lá, se inscreva também no canal, ative as notificações. Todos os dias nós temos aqui um tempo de palavra e oração e eu vou estar aqui esperando você. Vamos orar então? Obrigada, Senhor, por essa palavra, Deus, porque todas as vezes, Senhor, que eu leio sobre os frutos do Espírito, o meu coração se enche, Pai, de um desejo de cada vez mais receber mais do Senhor, mais do Senhor. Eu quero mais amor, quero mais paciência, mais amabilidade. E hoje nós estamos aqui, Senhor, pedindo por mais domínio próprio, mais, Senhor, dessa capacidade para gerenciarmos as nossas emoções, para gerenciarmos os nossos sentimentos, para que a gente saiba colocar as coisas no lugar, que a gente não seja movida, Senhor, às vezes por uma emoção que está acontecendo agora, no momento, às vezes uma situação que me deixou desanimada, cansada, triste, abatida, que eu sempre tenha, Senhor, esse discernimento do estado do meu coração, do estado das minhas emoções. Eu busque no Senhor a ajuda necessária para sanar aquilo que está enfermo na minha vida, para curar aquilo que precisa de cura, para libertar aquilo que precisa de libertação. Senhor, nos dê esse domínio próprio de uma forma abundante, porque sabemos que quanto mais íntimas do Senhor, nós sabemos que quanto mais próximas do Senhor, mais domínio próprio nós teremos, mais esse fruto ele vai se desenvolver e ele vai crescer na nossa vida. Muito obrigada, Pai, por essa revelação no dia de hoje, que o Senhor nos ajude, Pai, todos os dias, no nome do Senhor Jesus que nós oramos e já te agradecemos, Pai, porque sabemos que hoje, Senhor, essa palavra foi resposta de oração para muitas pessoas que aqui ouviram. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Receba essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se essa palavra ministrou, falou ao seu coração, envie ela para pelo menos uma amiga. Envie hoje para uma amiga, porque eu sei que vai abençoar a vida dela nesse dia. Amém? Deus te abençoe.